19, versículo 1, o Salmo 8 também, Salmo 8, vamos ler a Bíblia hoje. Salmo 8, versículos de 3 a 9, e Romanos 1, versículo 20. E esse Romano, depois nós vamos ler um pouquinho dele, devido à nossa sociedade hoje. Preciso ler os textos assim também. Lê bastante hoje. Salmo 19, versículo 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, Deus chamou à existência todas as coisas para mostrar as obras da sua mão, ou seja, a glória dele, o poder dele. Salmo 8, versículos de 3 a 9. Esse texto é lindo também, maravilhoso. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as tuas obras, as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Graças a Deus. Tudo para a glória de Deus, né? Isso é, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Isso é a glorificação das obras de Deus, do seu nome. Romanos 1, 20. Aí a conexão das coisas do Antigo Testamento, a visão do Antigo Testamento, do salmista, e agora conectada ao Novo Testamento. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Que Deus então aplique a sua palavra no nosso coração. Os irmãos podem sentar. A chamada geral de Deus para glorificar o seu nome, a chamada no início, a criação dos céus, a criação da terra, das ervas, dos animais, a criação de tudo, ali entendendo a divindade de Jesus, a divindade, os termos maiores em relação a Deus, porque não há outro Deus igual ao nosso Deus. Não há ninguém, não há entidade espiritual, não há nada no universo que se compare ao Senhor. E a própria criação fala isso. A criação de Deus é só o homem olhar. É só o homem olhar para as coisas. Já prestaram atenção numa abelha? O que é que a abelha faz? Como vive? A abelha, a importância dela para a humanidade, para nós. Ligue-se às abelhas do mundo e teremos sérios problemas. Irmãos, já olharam para a flor? Coisa tão suave, tão delicada. Deus fez para quê? Para a sua glória. Quando nós olhamos para os céus, quando nós olhamos para o que Deus fez, não há outro modo, não há saída, temos que nos ajoelhar, dar glória a Deus, glorificar o nome do Senhor. Quando eu escuto também a chamada de Deus, eu lembro inevitavelmente da palavra de Jesus: vinde a mim
todos que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Sempre o Senhor está chamando para si as questões da vida. Nós podemos entender o chamado geral de Deus através da natureza para a sua glória. E por fim, a criação do homem, que segundo o salmista, no Salmo 8, versículos 3 a 9, que lemos há pouco tempo, ele ressalta a criação das coisas e agora em anexo já a criação do próprio homem. Ora, se Deus criou as coisas para glorificar o seu nome, agora num quilate muito maior, num nível muito mais elevado, criou também o homem. Isso quer dizer, irmãos, que você, estando vivo, o fato de você existir, alguém olha para você, um ser vivo, um ser humano, um ser bonito, perfeito, diante de Deus, a máquina mais inteligente do universo, é você mesmo. Só o fato de você existir, Deus já é glorificado. Olha lá o homem, olha lá a mulher, olha lá uma criança. Vendo essa criança me abraçar aqui, o pastor, que coisa linda. Só o fato dessa criança existir, Deus já é glorificado, irmãos. Deus é tremendo e Ele quer realmente que nós o adoremos, quer que nós o glorifiquemos, quer que as pessoas, quando olhem para o homem, também tenham a mesma sensação de que Deus é grande, Deus é tremendo. Vocês já observaram uma pessoa, ser humano, 2 olhos, as narinas, a boca, os braços, a eficiência das mãos, a mecânica das mãos? Isso é muito complexo, né? Ninguém faz isso, só Deus. Aleluia, Jesus. A pele revestida a mão é diferente da pele do restante do corpo, pronta para aderir às coisas. Só o fato de você olhar alguém, Deus já engrandecido. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado ao Senhor por causa de nós. Agora, obviamente, claro está, que Deus não vai ficar no mundo da matéria, no mundo das coisas. Para a glória de Deus, Ele exige e quer de nós algo muito mais elevado. O teu corpo é maravilhoso, mas Deus quer algo mais do que isso. Ele não se prende só à questão dos minerais, dos vegetais e do biológico, no caso, o animal. A glória de Deus, e de uma forma mais profunda, é na tua vida moral, na tua vida ética, na tua vida de sentimentos, na tua vida de percepção em relação ao mundo, em relação a quem você é, a quem Deus é para você, em relação a que as outras pessoas são para você e você para elas, a compreensão do mundo de forma racional, de forma inteligente, não apenas a mera existência, mas Deus chama a cada um para glorificar o seu nome. Aleluia, Jesus. Amém. Em primeiro lugar, através da própria existência, mas depois, através das suas atitudes, das suas palavras, dos seus gestos, dos seus pensamentos e de quem você é. É preciso que a glorificação de Deus e o nome do Senhor venha nesse nível e nesse patamar. Como eu disse aos irmãos, vamos ler a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 1, para os irmãos entenderem como a humanidade, mesmo chamada, às vezes desobedece e é problema. Então nós precisamos resgatar a criação de Deus no outro patamar, no outro nível. Romanos capítulo 1, nós lemos o verso 20
mas iremos ler do verso 16 ao verso 32. É uma leitura relativamente longa, mas eu gostaria que os irmãos prestassem atenção mesmo, porque a nossa sociedade grita. Nós estamos vendo a sociedade nessa roda viva do pecado, e nisso Deus não é glorificado não, irmãos. Preciso que venhamos atender a expectativa divina a nosso respeito. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, de nível a nível, de grau a grau. Fé tem isso, de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá da fé, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a sua criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente e se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às suas concupiscências, às concupiscências dos seus corações, a imundícias, para desonrar os seus próprios corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldades, cheios de invejas, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores. Esse termo, em muitos momentos, precisamos, como dizem alguns, repreender em nome de Jesus, né? Murmuração, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Sociedade atualmente, e não só atualmente, de há muito tempo, e agora de forma mais intensa, vem vivendo isso aqui. Irmãos, eu me permitam uma questão pessoal. Estava em Natal, no Rio Grande do Norte, lá no fórum da Zona Norte, estado do Natal, há muitos anos atrás, e a recepcionista me entregou um folheto que fala sobre os drogados, as pessoas drogadas, né, que fazem uso da droga.
E eu comecei a ler o modo comportamental do drogado e lembrei desse texto, eu lembrei de um outro texto do apóstolo Paulo que diz que nos últimos dias virão tempos penosos, os homens serão amantes de si mesmos. A mesma coisa aqui, é a mesma coisa. Eu fiquei pensando, será que o apóstolo Paulo foi trazido para essa época e viu e voltou e escreveu? Porque é exatamente a mesma coisa. Estamos vivendo isso não só nos bairros de periferia, mas também no centro da cidade, não só aqui em São Paulo, em todo o Brasil, não só no Brasil, no mundo é assim. E nós existimos para glorificar Deus, não para fazer isso aqui, não para viver isso aqui. Nós somos chamados por Deus para vivermos uma outra vida diferente, uma vida diferente disso aqui. Chamado de Deus, inclusive das coisas, dos animais, é para a sua glória e para a sua honra. A criação de Deus vem nos trazer isso, vem nos trazer a ideia de que há um ser supremo, de que há alguém que se importa conosco, de que há alguém tremendo, muito mais poderoso do que toda a humanidade em conjunto. A natureza diz isso para a gente. Nós, nosso corpo, quem somos em termos físicos, diz isso. Mas Deus quer mais. Deus não se contentou apenas nessa criação. Deus nos recriou em Cristo Jesus. Amém. Porque se não esta outra criação, todos nós estávamos fadados a, em vez de adorar o Criador, de glorificar o seu nome, de falar o que Ele fez, nós estaríamos também como o mundo. Em vez de adorar o Criador, iríamos então estar adorando a criatura, algo criado, o gesso, o ouro, a madeira, a pedra. Mas em Cristo Jesus nós somos recriados. Isaías 43, versículo 7. O chamado de Deus é maravilhoso. É preciso que estejamos atentos. Pastor Marinho, será por isso que Deus fez a cada um de nós com 2 ouvidos, hein? Para ouvir o som estéreo, né? Isaías 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Olha só, Deus chamando pessoas, seres humanos, racionais, seres morais, sensíveis, éticos, espirituais, chamando, porque Ele fez, Ele criou. Uma referência já à igreja. E agora, Efésios 2:10, essa conexão de Isaías e Efésios 2:10 diz assim: pois somos, isso é uma expressão da igreja, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essas boas obras, estas obras corretas, estas questões certas que Deus nos chamou, é exatamente onde há glorificação para o nome do Senhor Jesus. Quando o povo de Deus acerta, o nome de Deus é glorificado. Nós somos criados biologicamente, e só a nossa criação já glorifica Deus. Mas nós somos criados em Cristo Jesus, fomos feitos novas criaturas, como o apóstolo Paulo também fala: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas ou velhas já passaram, esse tudo se fez novo. Cristo nos refez para glorificar o seu nome, para fazermos as coisas certas. Pessoas que andam e continuam fazendo as coisas erradas, deliberadamente erradas, não estão glorificando a Deus, não valorizaram o chamado de Deus para a sua vida. Preciso que
sejamos realmente novas criaturas em Cristo Jesus. Esse texto foi citado aqui, eu queria relembrar, é Romanos 8, 23, que diz: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? O seu nome ser glorificado, que toda a terra diga de Jesus, Ele é o Senhor, que todos os joelhos se dobrem diante do Senhor. Amém. Sabendo que Ele é o Senhor, Ele é o Salvador da nossa vida. Mas todas as coisas cooperam para o bem de quem? Aqueles que amam a Deus. Não é de todas as pessoas. A pergunta é: você ama a Deus? Você foi chamado pelo propósito dele? Se ama, todas as coisas, independente do que seja, é para o teu bem. Não me peça para explicar, nem tampouco o pastor Marinho, ele não vai saber explicar também não. Mas nós não sabemos, mas nós cremos nisso. Tem uma advertência da palavra do Senhor e do próprio Senhor, que diz assim: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Como disse no início, Deus chamou a princípio a todos, inclusive a própria criação. Mas quando nós caímos, quando nós desobedecemos a Deus, quando nós nos vendemos ao Satanás pela obediência a Ele, tem pessoas, irmãos, que acham assim. Eu já ouvi isso um dia, novamente, a questão pessoal aqui, mas a experiência pessoal minha. Estava num mercado desses aí da vida, lá na Zona Sul com minha mãe, e um rapaz estava falando para o outro lá, estavam repondo mercadoria, conversando com o outro, e parecia esse estar certo, dizendo: não, Deus é amor, Deus é maravilhoso. Aí eu não perco uma. Isso é verdade, Deus é maravilhoso. Aí depois o rapaz estava certo, disse: porque Deus não vai colocar ninguém no inferno, não. Aí agora peraí, meu filho, agora você precisa ler a Bíblia. Não, mas olha só, um pai bondoso não vai colocar nenhum dos seus filhos no inferno. E é uma observação interessante, que as pessoas não entendem isso. Que Deus não coloca ninguém no inferno, irmãos. Deus não condena ninguém, não, irmãos. O homem aqui já está condenado. A humanidade já está indo para o inferno. E quando Cristo veio morrer por nós, é exatamente para evitar que isso ocorra na tua vida, né? Porque a humanidade já está descambando para lá. Optou por isso no início. Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar, para resgatar essa criação, para nos restituir a Deus, para que o nome dele seja glorificado. Quando Israel saiu do Egito, quando Faraó caiu diante de um povoaréu que não tinha exército, que não tinha uma nação formada, mas Faraó sucumbiu a isso. Lá do outro lado do mar, o nome do Senhor foi glorificado. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Foi esse o cântico. Só o Senhor é Deus. Porque houve livramento, houve salvação, houve vitória. É exatamente isso. Do outro lado do mar. E olha que quem secou as águas não foi Moisés, não. O próprio Jesus. Por isso que não mais a Páscoa, mas a ceia do Senhor. Ele não nos tirou de um jugo político nem militar, ele nos tirou do jugo do pecado. E do outro lado deste mar, a igreja do Senhor canta: só o Senhor é Deus. Amém. Você pode dizer isso comigo? Só o Senhor é Deus. Amém. Só o Senhor é Deus. Amém. Tudo que Deus faz é para que nós, a igreja do Senhor, glorifique a Ele. Amém. Lembram do paralítico
né, que foi curado, e as pessoas estavam reunidas naquela casa, levaram para ali, fizeram uma abertura, baixaram lá perto de Jesus, e quando o homem foi curado, as pessoas que eram empecilho antes começaram a dizer: nós nunca havíamos visto tal coisa. E quando Jesus ressuscitou o filho daquela viúva lá da cidade de Naim, as pessoas disseram também assim: um grande profeta está entre nós e Deus visitou o seu povo. A glória de Deus, restaurando vidas, querendo que nós vivamos a nova vida como igreja, como crentes. Uma questão interessante aqui agora é o chamado, não só geral de Deus, não só o chamado agora da igreja, mas o chamado pessoal. Sabe, irmão, esse chamado não é para o outro não, viu? É para você. Deus está chamando você para que a sua vida, a tua vida, meu irmão, a tua vida redunde na glória de Deus. Porque quando nós falamos assim em termos gerais, a criação, a igreja, mas a questão é você. Deus está chamando você para que através da sua vida Ele seja glorificado. Eu acredito que, se não em todos, mas todos que estão me ouvindo agora, Deus é glorificado na sua vida. Mas pode ser mais ainda, pode ser de forma melhor ainda. Ainda não está bom, ainda não chegamos lá, ainda precisamos melhorar. Ainda outras pessoas que ainda não alcançamos possam dizer, olhando para a nossa vida, dizer: Deus é com ele, Deus é com ela, Deus seja glorificado, graças a Deus. Você viu fulano, o Beltrano ali, como Deus abençoa, como Deus faz, como tem vencido, como tem sido submisso, como tem sido grato. Isaías 6:8, esse é um texto muito conhecido. Eu não poderia sair daqui sem citar esse e pelo menos mais um texto. Isaías 6, versículo 8. Eu sei que é segunda-feira, o cansaço tomando conta de cada um, mas estou terminando agora. Irmãos, olhem para o chamado geral de Deus com atenção. Olha o chamado de Deus para a igreja com atenção. Mas olha o chamado de Deus em relação à tua vida, porque aí só você vai dar conta, só aí e só você vai se pronunciar diante de Deus, só você pode responder. Isaías, um homem que tinha os lábios impuros, como ele mesmo diz, e habitava no lugar de pessoas de impuro lábio. Eu creio que de tanto ouvir, a mente dele já encharcou de tantas coisas inconvenientes. E ele também começava a falar que de Deus misericordioso como é. Chegou diante de Isaías, como chega diante de você também. Porque quando Deus chegou diante de Isaías, e nós podemos saber disto, certamente Ele está chegando também perto de você. Né? A mesma oportunidade que Isaías teve de desculpa a expressão, mas dá aquele grande dizer: opa, peraí, tem alguma coisa estranha aqui, porque Deus é santo, e esse era o coro dos anjos: santo, santo, santo é o seu. E eu sou um homem com lábios impuros, tem alguma coisa errada. Mas Deus providenciou a purificação dos lábios de Isaías. Hoje também. Glorificação do nome do Senhor. Ele é santo, santo, santo. E quantas vezes a igreja puder dizer: Deus é santo. Vamos dizer isso? Deus é santo, 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 santo. Pode dizer quantas vezes quiser, porque está certo. Agora, nós, e nós? Estou perecendo, eu vou Senhor,
Eu estou com esse conflito. Quando Pedro viu o Senhor e fez aquela pesca maravilhosa e tantas outras coisas, Pedro diz assim: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um pecador. Mas Deus, Ele tem misericórdia de nós e purifica os nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas aí, independente do que somos, Ele tem misericórdia e diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Deus está convocando pessoas. Você pode dizer isso que o profeta Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Uma questão pessoal. E termino, como disse, mais um texto, lendo Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Deus nos abençoe. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pastor Marinho, a igreja.